eu te dissesse que hoje, com apenas R$ 800, você consegue fazer o seu investimento e investir no seu primeiro imóvel? Você quer entender como você vai conseguir investir no seu primeiro imóvel com uma entrada de apenas R$ 800? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar não só como funciona, mas os cuidados que você precisa ter ao fazer esse investimento. Eu sou a Carol Rodrigues, a sua corretora de imóveis. Gente, antigamente, quando a gente falava sobre investir em imóveis, a pessoa ela teria que ter centenas de milhares de dinheiro no bolso, né? Como na época da minha mãe, na época dos nossos avós. Toda compra, todo investimento de imóvel era necessário que a pessoa tivesse um valor para dar à vista. Não existia esse negócio não de você comprar imóvel parcelado ou algo do gênero, né? Tinha que ter um dinheiro para dar à vista para você conseguir comprar o seu imóvel, tá? E se eu te dissesse que hoje, com apenas R$ 800, você consegue fazer o seu investimento e investir no seu imóvel? Então, vamos lá. Carol, isso é mentira, é golpe, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, gente, isso é impossível, é golpe, mas não é, gente, não é golpe. Agora vamos lá, gente, vamos falar sobre como você vai conseguir fazer esse investimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar um dia sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Mas se você nunca ouviu falar sobre o que é o programa Minha Casa Minha Vida, eu vou te explicar agora resumidamente como que funciona e o que é o programa, tá bom? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo federal do Brasil e ele foi criado justamente para facilitar a aquisição de moradias para pessoas de baixa renda, tá? Então, quais são os benefícios para essas pessoas que vão se enquadrar nesse programa? Ela vai conseguir um financiamento pelo banco da Caixa Econômica Federal. Esse financiamento ele tem menos taxa e os juros dele é menor do que o dos bancos convencionais, tá? Você consegue algum subsídio pelo governo, então se você, dependendo da sua renda, você consegue um subsídio do governo. E dependendo também se você tem filhos ou se você não tem, porque quem tem filhos tem um subsídio maior do que quem não tem filhos, tá bom? Então você tem essa facilidade no conseguir o financiamento imobiliário, o que, contrário de antigamente, quando não existia esse programa, você ia solicitar um financiamento, ou o financiamento vinha muito baixo, ou a taxa de juros é muito grande que você não conseguia, né? Não conseguia nem dar continuidade com o pedido do financiamento para comprar o seu imóvel. Então vamos lá, então eu tenho agora a opção desse projeto governamental para mim conseguir fazer o investimento no meu imóvel. Tá? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero te conhecer melhor. Se você já tem um imóvel e hoje você está procurando para poder investir, né, rentabilizar para você futuramente, ou você está à procura do seu primeiro imóvel, tá? Eu vou te ajudar nesse passo e como você vai conseguir fazer a aquisição do seu primeiro imóvel, tá bom? Vamos lá, agora há um assunto que interessa. Vamos para as primeiras partes de como você vai conseguir fazer esse investimento com apenas R$ 800 na sua conta. Primeiro passo, eu sei que você vê vários anúncios nas suas redes sociais de pessoas apresentando projeto, apresentando um apartamento, apresentando casa, e você vai lá, se sente curioso, clica lá no Saiba Mais, conversa com o corretor. Então, primordial de tudo, tá procurando um imóvel, seja para investir ou para moradia, é importante que você dedique um pouco do seu tempo para isso, tá bom? Não deixe o corretor falando sozinho. Eu sei que você clicou porque você tem interesse, então tira as suas dúvidas com o corretor. É importante também você fazer visita no imóvel, tá? É importante você ir lá, tirar um tempinho, nem que seja no final de semana, no domingo, no sábado. Tira alguns minutinhos para você ir, você conhecer o corretor pessoalmente, você sentir, né, o espaço do decorado, conhecer a planta, conhecer a localização do imóvel que você vai morar. Eu, particularmente, sou corretora aqui na região de São Paulo. Então, se você quer um imóvel, está procurando um imóvel aqui na região de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, me chama
porque você vai ter o prazer de me conhecer, eu vou ter o prazer de te conhecer. Nós vamos sentar, vamos conhecer as inúmeras possibilidades que tem para você conseguir conquistar o seu primeiro imóvel, tá bom? Então vamos lá, importante, você foi lá, tá vendo os anúncios, agora fez a visita, é importante agora você entender o seu potencial de financiamento. O que isso quer dizer, Carol? Eu preciso entender se agora a Caixa vai liberar o financiamento para você. E quais são os critérios que a Caixa Econômica Federal usa para poder fazer a liberação desse financiamento, tá? Então é necessário você ter renda. Carol, hoje a única renda que eu tenho é do programa é do Bolsa Família, me perdoa. Só tenho a renda do Bolsa Família. Então, infelizmente, você não se enquadra neste programa, tá? Porque é necessário ter renda formal ou uma renda informal. Então, se você é CLT, você vai conseguir comprovar sua renda com o Lerite. Carol, não sou CLT, não sou registrada, mas trabalho, faço meus bolos, faço os meus salgados. Sou cabeleireiro, sou manicure, não importa. Você tem uma profissão que não é registrado, né? Não é formalizada. Então, o que você precisa para formalizar essa renda? Você precisa declarar a sua renda, tá? Então, é de suma importância você que trabalha só com movimentações bancárias, não tem um olerite para poder comprovar, mas tem extrato bancário, é importante você ter a declaração de imposto de renda. O imposto de renda desse ano de 2026 acabou, o período foi até dia 29 de maio. Então, você que declarou, você está enquadrado no programa, beleza? Carol, não declarei. Então, se você não declarou esse ano, você só vai conseguir declarar no ano que vem. E agora, não consigo comprar, a gente tem uma outra opção, né? Se você não for comprar sozinho, se for comprar com outra pessoa, uma suposição. Eu sou autônoma e o meu marido é CLT. Então, eu vou ter a renda do meu esposo, que é pelo Olerite, e eu tenho a minha movimentação bancária. Só que a Caixa vai usar somente o teto, o limite que eles impõem de uma pessoa que não declara renda. Então, não importa se você tem uma movimentação de 7 mil, de 6 mil, de 5 mil, eles não vão considerar. Eles vão considerar só abaixo do limite de uma pessoa que não declara. R$ 2.990, esse valor, tá? Mesmo que você tenha uma movimentação maior. Então, vamos supor que o seu marido tem uma renda de R$ 4.000. Ou, vamos jogar mais baixo? Seu esposo tem uma renda de R$ 3.000. E você uma de 2.500 lá no seu extrato bancário. Então, juntou a renda do seu esposo, juntou a sua renda, deu certo. Aí, deu aqui 3, 4, 5.500 de renda. Então, aqui eu já tenho uma base, a Caixa ela já tem uma base para poder se basear aonde vai e qual o valor que ela vai liberar de financiamento para você, tá? Outros documentos importantes que é necessário ter em mãos, porque a Caixa vai pedir para essa análise sua CNH ou seu RG-CPF. Tá? Através do seu CPF, a Caixa vai entender se o seu nome tá ok, se você tem algum prejuízo no Bacen, alguma dívida vencida no Bacen, se você tem algum tipo de comprometimento de renda, tá? Então, isso é muito importante na hora da análise. Registro civil, que é ou certidão de casamento ou certidão de nascimento. Comprovante de endereço. O PDF da carteira digital, mesmo que você não tenha registro em carteira, é importante você ter essa documentação em mãos, tá? E a declaração de imposto de renda, tá bom? Então, aqui eu já te passei quais são os critérios básicos para uma liberação de financiamento e os documentos necessários. Gente, tomem muito cuidado para quem vocês enviam essa documentação, tá? Então, por isso que eu falo que é importante você ter a visita, para você conhecer se essa pessoa é real, se esse corretor é real, se esse projeto é real. Então, é importante você fazer a visita. Carol, mas eu já fiz compra online, de imóvel online, eu mesmo já vendi para cliente 100% online. É muito bacana, facilita muito a vida das pessoas, mas eu sei do meu caráter, da minha honestidade, mas tem muitas pessoas golpistas aí na internet. Então, tomem cuidado para quem vocês enviem. Eu aconselho assim, tem um corretor, pega esse corretor, fica com ele. Não sai enviando para trocentos corretores que você vê. Imagina, se você vê 10 anúncios no dia, 10 corretores que você vai enviar sua documentação. E se desses 10 tem um golpista.
Então, tome muito cuidado, tá bom? Vamos finalizar essa parte, esse bloco. Então, a gente entendeu aqui que é preciso fazer essa análise, a gente entendeu quais são os critérios para isso. Então, foi lá, você enviou a documentação, a caixa, ela vai, dependendo da construtora, no mesmo dia, em poucos minutos, você já tem o resultado, tá? Dependendo do lugar, em 30 minutos, 40 minutos, você já sabe se foi aprovado ou não. Tem lugares que a demanda é maior, e acaba que demora mais de um dia, ou mais, né, até. E saindo a aprovação, vamos trabalhar aqui com hipoteticamente, você foi aprovado. Vamos lá, foi aprovado. Agora, qual é o cálculo que a gente vai fazer para entender e para chegar no valor principal, no valor inicial do seu investimento? Vamos supor que o imóvel que você escolheu lá no stand, você escolheu lá no 15º andar, a unidade 2, e essa unidade está R$280 mil, certo? Liberou para você de financiamento 250 mil. Então, eu tenho aqui o cálculo muito básico. Eu vou subtrair o valor da unidade pelo valor do financiamento. Então, se a unidade é 280 mil e o valor do financiamento que foi liberado para mim é 250 mil, eu tenho 30 mil reais de saldo devedor. E agora, o que eu faço? Preciso ter esses 30 mil para pagar? Não. É aí que entra a facilidade desse investimento, tá? Lembrando, gente, eu estou falando de imóvel na planta. Tanto apartamento quanto casa, condomínio, na planta você vai conseguir essa facilidade na aquisição. Carol, eu quero pronto. Eu sei, todo mundo quer pronto, né? Todo mundo quer pronto, porque pegou, já começa a rentabilizar ou já cai para dentro. Eu sei que é muito melhor. Mas se você não tiver esse valor em mãos, ou se você não quiser se descapitalizar, a melhor opção, a melhor saída e o melhor investimento é você investir no imóvel na planta, tá bom? Então vamos lá, ficou 30 mil reais. Eu vou pegar minha calculadora, que a gente vai fazer o cálculo juntos, tá? Hoje eu já falei muito, eu já falei bastante com o cliente no telefone, eu já fiz alguns outros vídeos e eu já estou ficando com a garganta ruim. Então vamos lá, se a gente tem um saldo devedor de 30 mil reais, o cálculo vai ser básico. Eu vou criar um fluxo de pagamento no período de obras, tá? Então, um conselho de ouro: quer comprar imóvel na planta, compre em lançamento, porque quanto maior o prazo, melhor para você pagar. Ah, eu quero comprar o mais perto da entrega possível. Quanto mais próximo da entrega, menos prazo você tem. Se você tem menos prazo, suas parcelas podem ou tendem a ficar altas, dependendo do valor que ficou de saldo devedor, tá bom? Então, vamos trabalhar com um cenário de 30 mil reais de saldo devedor. Eu vou tirar aqui um ato. O ato é aquele que quando você foi lá, escolheu a unidade, assinou o contrato, você vai pagar 800 reais no ato da compra. E daqui 30 dias, você vai começar a pagar a sua mensalidade normal, tá bom? Então, a gente tirou um ato de 800 reais, ficamos aí com saldo devedor de 29.200. Vamos colocar duas anuais? Vamos colocar duas anuais. Então, vamos colocar duas anuais de 4 mil? As anuais, gente, elas geralmente serão cobradas em dezembro, porque a gente conta que tem o 13º, né? Então, você tem o salário, o 13º, acaba que você não mexe com a sua estrutura financeira, tá bom? Então, você já se programe que o seu 13º, ele já tem dono, ele já tem destino, tá bom? E você que é autônomo, não tem o 13º, você tem um ano para você criar uma poupança e juntar esse valor da anual, tá? Então, vamos colocar aqui que a gente tem duas anuais. Então, duas anuais de 4 mil. A gente tira 8 mil reais. Ficou 21.200. Esses 21 mil, a gente vai dividir em 36 vezes, tá? Se for lançamento, você geralmente vai ter esse tempo aí de parcela. Reparcelei em 36 meses, eu fiquei com uma parcela de R$ 588 reais. Gente, é uma parcela menor que o valor de um aluguel, que você está investindo naquilo que é teu. Vamos ver, Carol, essa parcela de financiamento? Não, a parcela de financiamento você só começa a pagar depois que o imóvel estiver pronto, depois que você pegou as chaves, aí você começa a pagar a parcela de financiamento. E geralmente você já vai ter acabado, né,
de pagar essa parcela para a construtora do seu saldo devedor, tá? Então vamos lá, você vai estar pagando R$ 588, vai ter a correção do INCC e a evolução de obras. Eu não vou falar sobre evolução de obras e INCC agora, porque isso é um papo para outro vídeo, mas é importante você entender que vai ter aí um acréscimo nesse valor das suas parcelas. São fixas para a construtora, tá? É uma parcela fixa para a construtora, porém a Caixa ela vai enviar mais um boletim para você de evolução de obras e depois eu faço um outro vídeo explicando para vocês o que é evolução de obra, como funciona a evolução de obra, o que é INCC, e eu explico tudo detalhadamente para vocês, eu prometo, tá bom? Então, esse daqui é o fluxo, esse aqui é o cenário que você consegue comprar o imóvel investindo pouco. Você passou ali o período obras, pagou tudo bonitinho, na hora da entrega das chaves, com o benefício do programa Minha Casa Minha Vida, geralmente em alguns projetos você não paga nada de ITBI e escritura. Então você tem que se certificar com a construtora que você vai comprar se você vai pagar alguma taxa, porque isso é opcional da construtora, tanto em te dar gratuito ou se você vai ter que pagar alguma porcentagem deste valor. Então é importante você perguntar para o seu corretor certinho, tá bom? Entenderam até aí? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto, sobre como fazer esse investimento? Se ficou, deixa aqui no comentário para mim, que no próximo vídeo eu vou responder a tua pergunta, tá? Eu vou tirar a sua dúvida. Fala para mim também nos comentários aonde que o meu vídeo te alcançou. Se você é daqui de São Paulo mesmo, se você é de outro estado, se esse conteúdo foi bom para você, se você entendeu, se te gerou mais dúvida, explica para mim poder entender se eu tô no caminho certo, se eu preciso melhorar, tá bom? Gente, é isso. Eu te expliquei aqui como você consegue fazer o seu investimento do seu primeiro imóvel com ato de apenas R$ 800 e eu espero que tenha ficado muito claro. Carol, qual é o melhor momento para mim comprar meu imóvel? Foi ontem. O melhor momento de comprar imóvel é agora. Não tem essa de eu vou esperar ficar rico, vou esperar eu ganhar na loteria para mim começar a investir em imóveis. Não, você pode começar a investir com o pouco que você tem. Você só precisa se planejar, você só precisa querer para você conseguir fazer o seu investimento e rentabilizar muito lá na frente, tá? Lembrando que se você fazer isso, entrar nesse plano bonitinho, ou você sai do aluguel, se você paga aluguel, você vai sair do aluguel, sua parcela vai ficar talvez menor do que o que você paga hoje em dia. Se você já tem um imóvel e vai fazer um investimento, maravilha, porque o valor do aluguel, locação, você paga o financiamento e ainda te sobra dinheiro. Ou você tem a opção também de vender esse imóvel, tá? Supondo que você, como a gente acabou de falar, né? A Caixa financiou para você o imóvel um valor de R$ 250. E você, 250 mil, me perdoa. Financiou 250 mil e você vai vender por 350 mil daqui 3 anos. Te rendeu quanto? Quanto que valorizou esse imóvel? R$ 100 mil. Supondo que essa pessoa pague à vista. Você vai tirar 250 mil, você vai pagar o financiamento e você ainda vai ficar com R$ 100 mil. Entendeu? E te trouxe lucro. Agora, qual é a pergunta? Quanto que eu investi nisso? R$ 800 inicialmente. E depois as parcelinhas em 36 vezes. Aí você vendeu e rendeu R$ 100 mil de lucro para você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês se aprofundem na questão do investir em imóveis. Eu vou voltar aqui com mais vídeos, com mais conteúdo para vocês poder entender esse processo passo a passo. Se você quer conhecer algum imóvel comigo na região da Zona Leste, do Alto Tietê, da Zona Sul, da Zona Norte, me contate, que será um prazer e uma honra poder te atender, tá? Eu sou a Carol Rodrigues, a sua corretora de imóveis. Até o próximo vídeo.